Olá pessoal, a partir desse momento nós vamos para o nosso primeiro episódio, A Semente da Fé. Olá pessoal, é um prazer poder falar de coisas tão lindas, tão belas. Iremos falar sobre o tema A Semente da Fé. E para tanto eu quero convidar você para parar tudo o que você está fazendo e dedique um tempo de qualidade ao Senhor para o seu crescimento espiritual. Pegue a sua Bíblia e vamos ler em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Usaremos como um texto básico, que nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não veem. Mas afinal, o que é a fé? Vamos usar o exemplo de um homem, Abraão, como pai na fé. A Bíblia nos diz lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus chama a Abraão e lhe faz promessas. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. De ti, Abraão, farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Não perca o próximo episódio, A Semente da Fé. Eu embarquei nessa viagem, é tanta onda que eu nem sei. Barraca, fogueira, grama molhada e a rapaziada. O chegado me pede. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Como que você pode ter uma firmeza em algo que você está esperando? E a segunda parte é prova das coisas que se não veem. Ok. Firme fundamento, quer dizer, base sólida daquilo que você espera. O que você está esperando da sua vida financeira, da sua vida profissional? O que você espera da sua vida familiar? Essa expectativa é o que vai demonstrar a sua crença. Bom, eu espero ser bem-sucedido no meu trabalho. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar naquilo que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo sorvete, você vai ser abençoado. Eu vendo, sei lá, Deus abençoa até um vendedor de sorvete no Polo Norte e no Polo Sul. Quando Deus abençoa, ninguém pode impedir. E lembre-se, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. O que isso quer dizer? Quando você confia em você mesmo, você não vai muito longe, porque você não tem força para ir longe. Mas quando você confia em Deus, a bênção de Deus, ela vai trazer para você aquilo que você está precisando. Então, fé
é o firme fundamento daquilo que se espera. Isso quer dizer, você tem que ter firmeza naquilo que você está buscando. Você não pode duvidar, porque você está lidando com um Deus único. Não existe um Deus semelhante a Ele. Não existe. A palavra dele, Ele cumpre. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Esse é o Deus que você serve. Não tem como você duvidar de um Deus como esse. Não tem como. Porque Ele fala, Ele cumpre. E a Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se Deus te deu uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus escreveu uma promessa e essa promessa te alcança, Ele vai cumprir na sua vida. Ah, mas eu não mereço, eu sou pecadora, eu sou pecador, eu sou muito falho, eu não tenho fé. Não importa. O que você precisa é acreditar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Quando eu prego a palavra, eu prego com um propósito de levar a semente da fé. A semente da fé ao seu coração. O segredo de ter uma vida de fé inabalável é você entender o processo da germinação de uma semente. Então, na semente da fé, ela é ativada, essa semente é ativada pela palavra da fé. E essa palavra da fé é que é a semente que cai em uma terra fértil. Essa terra fértil é o teu coração. Então vamos partir de um princípio. Não tem como o agricultor lançar a semente e depois ficar desconfiando dela. Não. Então por que ele plantou? E não adianta você plantar a semente e depois você vai lá e tira ela de lá novamente. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, o tema que nós estamos lançando hoje, ele é abençoador. Ele vai prosperar a sua vida. Se você fizer conforme a palavra está te orientando. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer vida. Ela vai trazer saúde espiritual. Porque você vai compreender. Tá? Então, esse primeiro ponto que eu falei para você, você entendeu com clareza? Se você entendeu, você vai colocar, pastor, eu entendi. Mas se você não entendeu, você vai falar, pastor, eu não entendi. A pastora está acompanhando aqui, do meu lado, e ela vai pegar a sua mensagem e ela vai me falar. Viu? Ela vai me falar. A irmã fulana, a irmã cicrana não entendeu. Então nós vamos falar sobre essa tua dúvida. Então, primeiro ponto sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Toda vez que tem a virada do ano, nós fazemos propósitos. Que bom que a Sedenir, ela já disse aqui que entendeu. É fundamental o entendimento dessa parte que eu estou falando para vocês, que faz toda a diferença, tá? É inaceitável que eu ou você tenhamos dúvida daquilo que Deus diz. Não, eu não aceito isso. Eu tenho que duvidar das mensagens negativas
que Satanás coloca na minha mente. Então, se eu tenho que duvidar de alguma coisa, é duvidar da minha própria dúvida. A minha dúvida não existe, porque não tem sentido duvidar daquilo que Deus já estabeleceu. Ok, Monique, está entendendo? Que ótimo. A irmã Lourdes está falando aqui, Monique está entendendo, isso é muito bom. Então, essa primeira parte, gente, já é para colocar por terra todo tipo de dúvida. Quando você for chamar alguém para orar, você não tem que se preocupar se você está sentindo uma fé grande ou uma fé pequena. A fé não é sentimento. Você não tem que sentir coisa nenhuma. Você tem que usar a fé. Vou fazer aqui uma ilustração. Pega o seu braço, ó. Seu braço, a sua mão. O que você tem aí próximo de você? Eu tenho aqui próximo de mim um copo. Então tá aqui, ó. Eu quero beber água. E quando eu vou beber água, aí eu pego o copo e já bebo. Ok? Porque eu tenho fé para fazer isso. É uma comparação que vai trazer luz ao seu entendimento. Agora, quando eu não tenho fé, o que eu vou fazer? Eu preciso saber se eu tenho braço para poder pegar aquele copo. E eu quero saber se o meu braço está disposto em ir pegar aquele copo. Aí eu vou pensar, mas quando eu for pegar o copo, será que os meus dedos eles vão ter força para segurar o copo? E depois, na hora de trazer, será que a água não vai derramar? Misericórdia, né? Então fé é isso. Eu quero beber água, eu bebo água. Certo? A fé é a firmeza desse propósito. Porque o que eu quero? Beber água. Agora o processo entre eu ir buscar o copo, pegar o copo, colocar o copo na boca, isso aí é um processo quase que, na verdade, é automático. Eu não vou pensar se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo. Eu estou com sede, eu vou e bebo água. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O que eu quero é beber água. Então eu vou lá e tomo a água. Vocês entenderam? Essa é a primeira parte. Depois, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Então, quando eu busco algo, eu já tenho que ter certeza que eu vou alcançar. Eu vou receber. Eu vou contar um testemunho meu, antes da gente entrar na vida de Abraão. É um testemunho que muitos já conhecem, mas aconteceu comigo. Eu estava fazendo um serviço no corredor da casa onde a gente morava, que inclusive a igreja era do lado, ali no 394 da Luiz Geraldo da Silva. A gente morava ali na casa da minha mãe. E quando eu estava trabalhando, eram umas 10 horas, eu tinha um Fusca amarelo e ele ficava lá na frente da igreja, que é ali o estacionamento do posto de saúde. Ele ficava ali, porque eu não tinha lugar para deixar o carro. Então, de manhã, o pastor Ubiratã, ele foi em minha casa e eu estava trabalhando. Aí ele falou, pastor Ivo, eu quero que você me fala onde que é a mecânica daquele rapaz que você disse que ele trabalha muito bem, que é o Vaguinho. O Vaguinho é um ótimo mecânico. Aí eu falei para ele, eu te levo lá. Aí ele falou, cadê o teu Fusca? Eu não vi ele aí. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei, não, o Fusca tá aí sim. Não, não tá. Aí quando eu olhei, o Fusca tinha sido roubado. Ele não estava lá. Aí eu
parei um pouco, atendi o Biratã, falei, vamos lá na oficina do Vaguinho e depois eu resolvo isso. Aí levei ele começou a conversar sobre o problema do carro dele, né? Com o mecânico, com o Vaguinho. E aí eu fiquei na frente do carro do Biratã enquanto ele conversava lá com o mecânico. Aí eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, a minha vida é tua. O que eu tenho é teu. Aquele Fusca pertence a ti, Senhor. E depois, eu, no mundo espiritual, falei, Satanás, aonde você estiver com aquele Fusca, tira tuas mãos, porque ele pertence a Deus. E você não pode ficar com ele. Aí depois eu voltei a falar com Deus e disse, Senhor, eu vou para casa esperar alguém que o Senhor vai enviar para me dizer aonde está o Fusca. Era um Fusca amarelo. E aí eu fui para casa. Isso era por volta das 10h30, mais ou menos. Aí eu fiquei em oração, aguardando. A Bíblia diz, velai sobre as vossas orações, com ações de graça. E eu fiquei ali, agradecendo a Deus porque Ele ouviu a minha oração. Aí passou 1 hora, 2 horas, era por volta de meio-dia. A minha irmã Ivani veio, conversou comigo e eu continuei ali. Depois, 12h30, 1 hora, aproximadamente 1h30, 1h30 ou 2 horas, aí chega um rapaz com uma bicicleta, um magrão. Ele falou, pastor Ivo, eu vim aqui para ajudar você a buscar o seu carro. Aí eu falei para ele, eu já estava te esperando. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, porque eu orei a Deus, para Deus enviar alguém para me falar aonde está o carro, porque ele foi roubado. E nós vamos lá e vamos buscar. Irmãos, ele me levou onde estava o carro, eu fui lá, o carro estava parado na rua Abel Ferreira. Eu peguei o carro, trouxe de volta, não precisei fazer BO na delegacia, não levaram nada. Com certeza o camarada, ele se assustou, porque depois eu perguntei para o vizinho, falei, como que esse carro parou aqui? Ele falou, olha, eu não sei o que aconteceu. O cara ficou tão desesperado que ele, saiu do carro igual um doido. Aí eu falei, tá vendo como que é? Deus colocou fogo nos pés do diabo. E o diabo fugiu. Ele teve que deixar aquele carro lá. Aí eu fui lá, dei partida e vim embora. Trouxe o carro de volta. Os irmãos estão entendendo? O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E prova daquilo que você não está vendo. Eu sabia, não tive revelação, não foi que eu senti que ia acontecer assim. Hoje a gente vê as pessoas que vivem muito atrás de sentimento. Não que Deus não fale, não que Deus não revele, mas acima de todos os dons está o dom de proferir as palavras de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você tem o entendimento de que essa palavra é verdadeira e ela está aí dentro de você, você precisa só aprender a usar. A usar sem duvidar. Aí eu falei, eu vou para casa, Senhor, vou esperar o camarada que vai me falar onde está o carro e depois eu vou lá e vou buscar o carro. Do jeito que eu coloquei no meu coração, que eu falei com Deus, o Senhor realizou. Irmãos, eu estou falando de um testemunho que eu vivi.
Mas a Bíblia, ela é repleta de testemunhos que vai reforçar a nossa fé. A irmã Doraci está perguntando aí. Ah, Pastor, as pessoas se dizem inseguras para tomar decisões. Pense em todo o processo para chegar no copo d'água, apesar da sede, quando na verdade falta fé. sim. Ela pergunta ou afirma? Afirma. É isso aí mesmo, irmã Doraci, você está super certa. A vida é que assim, nesse processo que nós estamos iniciando hoje, a gente vai falar muito sobre fé, para a gente poder adquirir ela. Porque a gente vive uma vida, sabe, de 50, 60, 100 anos e não desfruta de algo tão rico, tão poderoso, tão transformador, curador, libertador, prospera a vida da gente. Quando a Bíblia fala que a bênção de Deus enriquece, está falando de riqueza, está falando de prosperidade. E diz também, não acrescenta dor. Como que eu vou entender isso? É que a bênção do Senhor não precisa de sacrifício humano. Quando você precisa defender o pão com muito sacrifício, alguma coisa pode mudar isso na sua vida. É colocar a sua vida à disposição de Deus, para que a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Porque por mais que você estiver em uma situação até abaixo do nível da pobreza, escute só, mas você vai continuar sendo próspero. Porque Deus não vai te faltar o alimento que você precisa. Quando Elias estava lá na beira do rio, do córrego, havia uma seca em Israel. E ele falou, eu prefiro a morte, porque a Jezabel tinha falado que ia matar ele. E ele ficou com medo e falou, Senhor, eu prefiro morrer. Se ele preferia morrer, então por que ele não ficou lá, perto de Jezabel? Ele caiu numa situação depressiva. Porque quando a nossa mente, quando nós permitimos a insegurança, o medo, o que gera em nós é depressão. O que gera em nós é ansiedade. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos entregar ao Senhor aquilo que nos traz ansiedade. Quando Elias estava lá, seca, fome, era o que estava acontecendo na terra. Mas para ele não faltou água, não faltou água, não faltou comida. O Senhor enviou um corvo para levar comida para Elias. E água ele tinha à vontade. Estava ali próximo ao ribeiro. Mas chegou uma hora que o ribeiro secou. Porque Deus permitiu secar aquele ribeiro para ele sair daquela situação. Aí o Senhor falou para ele, sai daí e vai lá na casa de uma viúva, que eu já preparei uma viúva para te sustentar. Deus cuida dos seus. Quando você estiver passando por situações difíceis, ore, clame. Deus vai revelar ao seu coração qual é o impedimento na sua vida. O problema dos cristãos nos dias de hoje é a falta de buscar essa fé que Deus tem para nós. E é mais fácil viver de carona. Ao invés de buscar, aí a gente fulano, ora por mim, cicrano, ora por mim, sabe? Não tem problema nenhum de orar por você. Mas Deus quer que você assuma o seu lugar no reino espiritual. O seu lugar no reino. É um lugar de autoridade. É um lugar de confiança. É um lugar de exercer a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova
das que se não veem. Ok? Todos entenderam o que nós estamos aqui ministrando? Espero que sim. A Cedeni, ela perguntou, a fé é crer no impossível, pastor? É isso mesmo, a fé é crer no impossível. Mas impossível para quem? Para o homem natural. Porque o homem que vive o sobrenatural não tem nada impossível. Tudo é possível. Jesus falou: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Então a visão do impossível é humana, é natural. Mas a visão daqueles que vivem em Cristo é desfrutar do sobrenatural. Eu tenho falado, tenho ministrado que a fé é a linguagem do reino. A fé está acima de todas as leis naturais. Então, quando nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista. Não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu sinto, mas é aquilo que eu creio. Então, realmente é crer no sobrenatural, Sedenir. Isso é fé. Confiar naquilo que é real, mas você não está vendo aos seus olhos nus, mas você está contemplando com os seus olhos espirituais. O problema é, você precisa nascer de novo. Essa mensagem é para todos, tá? É preciso nascer de novo. Nascer de novo é morrer para o pecado, é mudar a sua mente. Não devemos nos permitir de ser moldado com esse mundo, mas devemos nos renovar, nos transformar pela força do nosso entendimento. A mente, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir, meditar e tomar posse. A fé vem. Louvado seja Deus. Quando nós vivemos o Evangelho, fé e crer no que é impossível para mim, o que ela diz aí, Vani? Fé é Crer no impossível. e crer o que é impossível para mim, Sim. mas possível para Deus. Sempre. Mas o problema está aí. Aonde que nós encontramos o entrave entre o crer ou não crer no impossível? Eu vou contar uma historinha para vocês. É uma historinha conhecida, que muitos pregadores já têm até falado sobre ela. É a questão de uma águia. Ela botou um ovo. E esse ovo ela botou bem num cume da rocha. E aí ela voou talvez para buscar alimento, para se alimentar. E quando ela foi, bateu um vento forte. E aquele ovo rolou pelo penhasco e caiu. Não quebrou, caiu ali onde tinha um galinheiro. E naquele galinheiro, no meio dos pintinhos, a galinha estava ali chocando os ovos que eram dela. E de repente ela viu um ovo fora do lugar. Ela falou: eu vou chocar isso aqui também, porque agora ele é meu. Tá aqui, é meu. Então chocou os ovos, nasceram os pintinhos e nasceu também o filhote de uma águia. Era um cercado, um galinheiro. Naquele galinheiro, os pintinhos cresceram, aquela águia cresceu, mas só que
aonde ela cresceu, ela aprendeu tudo quanto acontecia ali naquele galinheiro. Então ela entendeu que para ela comer, ela precisava ciscar. Então ela começou a ciscar e bicar a comida, comer inseto, minhoca e tudo mais. Então ela precisava ciscar para poder comer. Aí de repente a águia cresceu, ficou linda, dentro de um galinheiro. Tinha uma cerca mais ou menos, sei lá, de 2 metros, 1,5 m. E aquela cerca impedia que as galinhas voassem, porque elas não sabem voar, e passassem para o outro lado. E a águia também entendeu que, puxa vida, tem que ficar aqui, porque aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Mas de repente, uma linda águia, de lá de cima, ela enxergou aquela águia tão bonita dentro de um galinheiro e falou assim: ei, o que você está fazendo aí? Ah, estou aqui na minha casa. Falou: mas você não é uma galinha, você é uma águia. Não, sou uma galinha. Você é uma águia. Aí ele falou assim: faz o seguinte, bate as suas asas e tenta sair daí. Aí aquela águia bateu as asas e olha, voou para bem alto. E aquilo mudou a vida daquela águia. Isso aplica na nossa vida. A visão que você tem depende do lugar que você vive. Existe uma lei imperando aí na mente do ser humano. Você não consegue sair daquele limite, porque falaram para você que você não consegue ir além. Falaram para você que você não vai sair dessa vida mediana. Falaram para você que a vida é difícil mesmo. Falaram para você que fé é só para alguns. E você continua com essa visão e para comer é preciso ciscar, é preciso sofrer, é preciso pagar o preço. Muitos cristãos até dizem: irmãos, precisa pagar o preço. Não precisa pagar preço nenhum. O preço já foi pago na cruz do Calvário. E aquela linda águia que veio nos trazer a mensagem é Jesus Cristo, que desceu dos céus para trazer uma nova visão. E a visão é: não fique moldado com esta visão medíocre, enfraquecida, empobrecida espiritualmente. Você pode sair de uma visão de inseto para uma visão de águia. Você pode ir para lugares altos. Deus está quebrando agora esse limite da sua vida. Receba essa palavra, porque Deus está quebrando o seu limite. Você tudo pode, através da fé em Cristo Jesus. Tudo é possível. Louvado seja Deus. Tudo é possível. Deus prometeu para você Canaã. Não queira morrer no deserto. Deus prometeu Canaã. Ele te tirou do Egito. Falou: vai passar por um processo. Mas é um processo de mudança. Mas o que você tem que alcançar é o alvo. Você vai chegar em Canaã. Assim é aquilo que você almeja. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A minha esperança é chegar em Canaã. Qual é o teu propósito? O que você colocou para alcançar? Essa é a tua Canaã. Não importa se entre chegar a Canaã você tenha que passar por situações contrárias, por ventos, pelo deserto, não importa.
mas eu tenho um firme propósito. Vou chegar em Canaã. Deus vai bradar com vitória, porque você rompeu aquele limite, aquela visão de inseto que aqueles espias tinham, impediram eles e todos os seus descendentes a entrar na terra prometida. Mas a visão de águia que estava em Josué e Calebe levou eles à conquista, e eles chegaram na terra prometida, porque eles tinham confiança. Deus prometeu, nós vamos possuir a terra. Fé é justamente isso, é não perder o foco. Você ora um dia, 2, 3, 4, continue, persevere, aprenda como perseverar, aprenda como investir na sua oração. Fé é isso, é viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural. Não é, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho braço para pegar água? Será que eu vou conseguir me esticar e pegar aquele copo? Será que minha mão tem força para segurar? Isso não é fé. Fé é certeza. É a convicção de que Deus falou e Ele vai honrar aquilo que Ele falou. O que Deus disse, Ele se encarrega em cumprir. Isso é fé. Agora nós vamos para finalizar, mas antes, se tiver algum comentário, eu quero que você coloque aí. Gente, esse trabalho que nós estamos realizando, ele é muito rico. Eu falei para vocês, a vida de vocês já está mudando. A maneira de interagir com o mundo espiritual já está mudando. Deus está procurando pessoas que tenham fé. Quando Jesus olhou o coração daquele povo, muitos não tinham fé. Mas alguns tinham. E quando ele via um coração que tinha fé, ele elogiava. Ele falava, grande é a tua fé. Vá, seja feito conforme a tua fé. Mas ele se entristecia ao ver um povo debaixo de uma visão pequena, porque não confiava no poder de Cristo, no poder da palavra, no poder daquilo que o Senhor deu como promessa. Fé é confiar nas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele falou assim, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta. Eu me esforço para que a resposta seja sim. Esse é o propósito que Deus tem colocado no meu coração, de investir no teu coração. A fé que eu recebi, eu quero compartilhar com você. Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai passar contigo. Você não vai temer, porque o Senhor, Ele garante. O que você vai temer? Nem a vida, nem a morte. É digno de que você tenha medo. Confie. Entregue totalmente o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, Ele tudo fará. Ele se encarrega de te abençoar. Hoje nós não vamos falar sobre outra linha de raciocínio, senão aquela no qual nós estamos sendo conduzido aqui pelo Espírito Santo. Mas eu quero concluir esse momento falando sobre Abraão, porque ele é considerado o pai na fé, porque Deus o constituiu como pai na fé. Ok?
Algum comentário? Obrigado, pastor. Agradece, só pelo alimento que nos tem dado. Amém. Glória a Deus por isso. Quem está falando? Cidene da Silva, ela é lá do Rio de Janeiro. Que ótimo. Cidadania, que Deus te abençoe. E é muito bom quando a gente vê o coração grato, viu? Isso é importante. Para a gente concluir, nós vamos em cima daquilo que eu falei. Um vídeo de 2 minutos e alguns segundos. Dá para a gente fazer uma explanação de 1 hora, de 2 horas, à medida que o Espírito Santo nos conceder. Então vamos lá para a prática na vida de Abraão. Abraão, vocês estão assistindo esse seriado, que eu não falo novela. Novela, irmãos, é um negócio que não é tão agradável. Tá? O diabo coloca o seguinte, ele dá um nó e fica velando os caras que ficam presos na novela. Então, novela. O diabo dá aquela prendida e fica velando para ver se você vai ficar escravizado ali por aquilo que você ficou aprisionado. Então não é novela, é um seriado bíblico, tem uma história bíblica. É assim que eu vejo e é bom que você assista para você ter uma noção. Vai começar a história de Abraão. Isso é muito bom. Na verdade já começou, mas daqui a pouco vocês vão ver Abraão agindo, né? Segundo o que eles têm filmado, eles vão passar. Isso é importante. Você é leitor da Bíblia, você é observador da palavra de Deus, e tudo que a Bíblia diz, devemos ouvir de tudo e colher o que é bom. Muitas coisas não é legal. Não é? Quando começa aquele tal de beija-beija e tanto, sabe, isso aí não é legal. Mas se tem coisa boa, a gente colhe o que é bom. Ok? É interessante. Quando Abraão, ele veio de uma família idólatra, o seu pai por nome de Terá, ele cresceu observando a sua mãe, mulher de fé, porque o que tinha até aquele momento de Abraão era apenas linhagens que temiam a Deus e linhagens que não temiam ao Senhor. Então, todo aquele povo é resultado da família de Noé. Tá? Então Noé, ele temeu a Deus, obedeceu a Deus, teve o seu filho Sem, teve Cão, teve Jafé. Já os cananitas, os descendentes de Cão, eles não temiam a Deus. Eles zombavam de Deus. Eles adoravam a imagem. Mas chegou um tempo que todos se envolveram com isso. Inclusive até descendentes da linhagem de Deus, do povo de Deus, estavam envolvidos. Terá era da linhagem do povo de Deus. Se envolveu e começou ali a praticar coisas que desagradavam a Deus. Mas Abraão, ele ficou atento à vida da mãe dele. E ele falou, não quero ser igual ao meu pai. E ele teve uma escola. A escola foi a sua mãe, que ensinou como temer a Deus. E isso foi ótimo para a vida dele. E ele vai receber uma chamada, Deus vai chamar ele, no capítulo 12 de Gênesis. É o que vocês viram no vídeo. Então o Senhor falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, e vá para uma terra que eu hei de te mostrar. Olha que interessante. Ele ouve, ele crê, a promessa de Deus foi guardada no coração dele, e ele faz o que o Senhor falou para ele. Ele falou, Abraão, por ti, toda a terra, todas as nações serão benditas. Por quê? De Abraão nasceu o Messias. Da descendência de Abraão nasceu Jesus. Uma palavra que Deus deu para um homem. Abençoou
toda a terra. Hoje, quem quer ser abençoado é muito fácil. É só crer em Cristo Jesus e passar a ser descendente também desse Pai na fé. Estou simplificando tudo aqui só para a gente entender. Tem muita coisa para a gente poder comentar. Inclusive, eu quero que você trabalhe durante essa noite e o dia de amanhã para a gente ter um número maior na nossa live. Eu vou postar um pequeno vídeo todo dia. Eu fiz uma experiência hoje e postei o vídeo antes dentro do nosso período. Vou fazer diferente. Amanhã eu vou postar e assim que eu postar eu vou avisar vocês. Tá? Assim que eu vou produzir ele ainda. E assim que eu produzir, eu vou falar, gente, o vídeo já está disponível e você vai mandar para várias pessoas. O vídeo vai ser curtinho e vai ser aquele vídeo vai ser usado do jeito que nós usamos aqui para poder falar da palavra do Senhor. Abraão, o que manteve Abraão firmado, o ponto que eu quero falar com vocês é sobre a entrega do seu filho Isaque. Abraão, ele disse uma palavra para o seu servo. Eles caminharam, levaram a tocha, o fogo. Naquele tempo não era assim, ter isqueiro ou fósforo, não. Então era preciso manter a chama acesa, não podia apagar. No altar de Deus a chama não pode apagar, que também é um exemplo da vida de fé. E eles já trouxeram a chama, trouxeram a lenha para poder montar todo o esquema ali para oferecer o sacrifício. E quando chegou no pé do monte Moriá, é o nome do monte onde Abraão ofereceu seu filho ao Senhor, aí ele disse para o seu servo, fique aqui, porque nós iremos e retornaremos. Olha a atitude desse homem. Ele não ia matar o filho? Lógico que ia. Jesus falou que ele ia sacrificar. Ele pediu o filho para ser sacrificado. Mas Abraão tinha tanta confiança na promessa que o Senhor havia feito, que ele descansou. Levou o filho, tinha o cutelo, que era uma faca, ou seja lá o que for, uma foice, não sei. Aí quando ele subiu, Isaque já era um jovem, né? Aí ele falou, pai, o fogo e a lenha, eu estou vendo que nós trouxemos. Mas e o cordeiro do holocausto? Aonde está? Aí Abraão começou a amarrar o seu filho. Começou a amarrar, aí deitou o seu filho em cima do lugar, e quando ele pegou o cutelo, levantou para tirar a vida do seu filho, aí Deus bradou dos céus, Abraão, não faça tal coisa, porque eu sei, agora eu sei, que você teme a Deus. Aí quando Abraão olhou assim assustado, aí do lado já tinha, oh aleluia, já tinha um cordeiro amarrado. E Abraão falou, quando o filho perguntou, o filho falou, pai, estou vendo fogo, a lenha e o cordeiro. Aí ele disse, meu filho, para si o cordeiro Deus proverá. Que nível de confiança, que nível de fé, que coisa gloriosa. Gente, eu quero ver vocês exercitando a fé. Eu estou falando da fé para vocês. A minha fé, ela aumenta. A tua fé aumenta quando nós meditamos na palavra. O fogo e a lenha, estou vendo, mas e o cordeiro? Para si o cordeiro,
Deus proverá. E quando ele vai para cumprir o que Deus falou, o Senhor fala, não faça tal coisa. Aí ele olha, o cordeiro já estava lá. Glória a Deus. Pode glorificar, manda coraçãozinho aí para o Senhor. Pode mandar, eu quero ver todo mundo glorificando a Deus, clicando aí no coraçãozinho. Não tem problema. Pode clicar e manda glória para os céus, porque nós já estamos concluindo o assunto. Oh, aleluia. Cadê o coraçãozinho para Deus? Oh, maravilha. É isso mesmo. Isso daí é sinal de que a glória do Senhor está se manifestando em nossas vidas. Amados, esta palavra é o início. Hoje nós iniciamos um trabalho riquíssimo que vai trazer para você uma nova visão. Chega de visão medíocre. Chega de visão de inseto, de gafanhoto ou de frango, para não usar o termo galinha, né? Chega dessas visão de que fica olhando para baixo, é só aqui. Não, Deus tem uma visão mais ampla para você. Deus quer que você enxergue alto, pense alto, conquiste. Deus tem para você. Ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. O que Deus tem para te dar é ilimitado. Mas não condicione o poder de Deus nas suas limitações. Entregue a sua vida, o seu caminho ao Senhor, para que Ele possa agir no sobrenatural. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que o Senhor possa fazer coisas grandes na sua vida e que você possa desfrutar do melhor de Deus sempre. E aqui nós estamos encerrando esse momento tão especial. É o primeiro episódio da fé. Amanhã tem mais. A partir das 19 horas estaremos juntos aqui para a glória do Senhor. Ore comigo nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. E essa palavra caiu no coração do seu povo. E nós queremos amanhã, Senhor, esse número triplicado de pessoas que querem alcançar, Senhor, uma fé inabalável no nome de Jesus. Eu profetizo a fé para a tua vida, para o teu coração. Que Deus encha o teu coração de fé, de confiança e de esperança. Você vai vencer. Seja qual for o obstáculo, você vai transpor, porque Deus peleja por você. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Amém.